Bom dia a todos, com muita gratidão a Deus e a nosso Senhor Jesus, nosso Mestre Divino, e aos benfeitores espirituais desta casa, aos nossos protetores. Hoje vamos dar prosseguimento ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E hoje alcançamos um marco importante, né? É o capítulo 100 e é um momento especial, pois já percorremos metade do caminho desta obra maravilhosa, né? Que nos oferece 180 capítulos de sabedoria e reflexão. E o tema de hoje é Auxílio do Invisível. Nesse capítulo, Emmanuel vai nos conduzir a refletir sobre a interação com o mundo espiritual. Como lidamos com os espíritos, né? A possibilidade de dialogar com eles e receber informações deles, né? E entendemos também qual é realmente a finalidade desse intercâmbio. Lá no tempo de Moisés, esse intercâmbio foi proibido, né? A conexão, nós já vimos isso nos capítulos lá do começo dessa obra. A conexão com o mundo dos espíritos foi proibida. E isso se deu porque a humanidade ainda não estava preparada para essa conexão, né? Muitas vezes, as pessoas usavam esse intercâmbio para fins egoístas, interesseiros, né? Para satisfazer curiosidades e evitar esforços, buscando soluções fáceis, né? Para problemas muito complicados, às vezes, em vez de usar a sabedoria espiritual para crescer e evoluir, né? E aprender. As pessoas queriam que os espíritos fossem, então, oráculos, né? Que adivinhassem, né? Fizesse previsões e fizesse tudo por elas. Eles não davam um passo sem consultar lá os oráculos deles, né? Que forneciam respostas prontas e soluções para os enigmas humanos. Então, nós vamos ver aqui a interação com o espiritual e como podemos usar essa interação de uma forma responsável e ética. Mesmo com a vinda de Jesus e o advento do cristianismo, o intercâmbio mediúnico não se tornou imediatamente mais abrangente. Foi apenas mais tarde, com o surgimento do espiritismo, que essa prática ganhou a dimensão que tem hoje, né? Mas como se dá essa comunicação com os espíritos? Como se opera essa comunicação? Como lidar com os espíritos desencarnados? Importante notar que os espíritos desencarnados são seres humanos como nós, mas, claro, sem o corpo físico. Alguns espíritos estão mais adiantados, enquanto outros estão no patamar mais mediano, ou ainda presos às paixões, né, e desejos inferiores. A humanidade teve que amadurecer para entender melhor como se dá essa conexão, como deve ser essa comunicação. É muito importante para evitar que as pessoas dependem excessivamente dos espíritos para resolver seus problemas ou realizar suas tarefas, né? É importante a gente evitar aí, né? Ir à busca de diálogo com os espíritos excessivamente, né? Lembrando que os espíritos não devem substituir nossa própria responsabilidade e esforço. No entanto, é possível contar com o auxílio dos espíritos. Sim, né? Dos espíritos bondosos e os protetores. Eles podem nos ajudar sempre e de forma a respeitar o nosso livre-arbítrio.
e não prejudicar o nosso próprio crescimento, né? Emmanuel traz considerações importantes para evitar que se repitam padrões do passado na interação com o mundo espiritual. E ele destaca que não devemos transferir responsabilidades que são nossas para os espíritos, nem projetar neles esforços e compromissos que devemos assumir. Para exemplificar isso, Emmanuel seleciona uma passagem do livro de Atos dos Apóstolos, que é o 5º livro do Evangelho escrito por Lucas. Esse livro narra os acontecimentos após a partida de Jesus e o desenvolvimento do cristianismo primitivo. Então, o livro dos Atos dos Apóstolos narra os principais acontecimentos da história da igreja primitiva, como o desenvolvimento do cristianismo primitivo, as primeiras comunidades cristãs, as viagens missionárias de Paulo e a expansão da Boa Nova pelo mundo. A partir de um determinado momento, o livro de Atos dos Apóstolos se concentra na tarefa do apóstolo Paulo, que foi acompanhado por Lucas em muitas de suas viagens. Lucas registrou esses eventos a pedido de Paulo, para que as gerações futuras pudessem conhecer os esforços e as lutas dos primeiros cristãos. Maravilha, né? Lucas pensou aí no futuro, né? Então, Emmanuel vai numa passagem que está lá no capítulo 12 do livro Atos, lá no versículo 10. E só para contextualizar, as perseguições aos cristãos aumentaram após a partida de Jesus. Tiago, o irmão de João Evangelista, é martirizado no templo de Jerusalém, por ordem de Herodes, que estava influenciado pelo Sinédrio. Tiago é o primeiro dos apóstolos a ser martirizado, com exceção de Judas, que havia se suicidado, né? Pedro é preso. E enquanto está na prisão, ele é visitado por um anjo. E aí a cela é aberta e Pedro é libertado, enquanto os guardas estão distraídos. É provável que Pedro tenha sido assim utilizado, né? Ele tenha utilizado sua mediunidade para permitir que o anjo se materializasse e o libertasse da prisão. Pedro foge da prisão e busca abrigo na casa de Maria, mãe de João Marcos, que seria o futuro João Evangelista. E aí destaca-se um acontecimento simbólico desse evento, que mostra a intervenção divina, né, na vida dos apóstolos e a importância da fé e da perseverança, né, em face das perseguições. Esse é um exemplo da forma como os apóstolos utilizavam sua mediunidade para se comunicar com os espíritos e receber o auxílio em momentos de necessidade. E Emmanuel traz para nós esse versículo 10, que é uma parte dessa passagem, que está no capítulo 12 do livro de Atos, que é o seguinte: e depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Interessante essa passagem, que Emmanuel vai resgatar, né, aqui para nós. O anjo ajuda Pedro a passar pelos guardas e sair da prisão, a passar pela primeira guarda e depois pela segunda guarda, né? Aí Pedro alcança aquela liberdade
e o anjo o deixa. Deixa o quê? Deixa para ele seguir, né? Agir o seu caminho, no seu caminho e escolher os caminhos, os seus próprios caminhos, né? O caminho por si. Quantas vezes nós passaremos por processos semelhantes? Comigo também já aconteceu isso. Aconteceu quase parecido aí. Acho que muitas pessoas também já devem ter acontecido, né? Por processos semelhantes que seremos auxiliados pelos benfeitores através das inspirações ou de um auxílio mais direto que se processa, né? Muitas vezes na nossa vida pela presença, por exemplo, de uma pessoa aí que cruza o nosso caminho, né? Ou por um acontecimento que nos leva a viver, né? E a gente passa por esse processo de libertação de uma prova, né? De uma ilusão ou de uma dificuldade. Então, os espíritos nos inspiram ideias e reflexões, nos auxiliam também nos momentos difíceis, mas também não podem ficar o tempo todo dizendo tudo o que nós temos que fazer. Os espíritos bons nos dão ideias e pensamentos que nos ajudam a crescer. E muitas vezes nos protegem de influências negativas de espíritos menos dignos. Mas eles nos deixam livres para escolher o que queremos fazer, para não interferir na nossa capacidade de decidir por nós mesmos, né? A escolha é nossa e depende da nossa vontade e discernimento. E Emmanuel traz a seguinte reflexão: os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Então, lembrando que não devemos esperar que os espíritos nos digam exatamente o que fazer, mas sim buscar orientação no Evangelho de Jesus e nas diretrizes da doutrina espírita. Os espíritos superiores são cautelosos em relação às orientações, especialmente no que diz respeito às decisões morais. Eles não vão influenciar o nosso livre-arbítrio, como já dissemos, mas sim nos inspirarão no bem. É importante ter cautela e discernimento ao buscar comunicação com os espíritos, pois existem espíritos de todos os tipos, né? Podem alguns trazer orientações contraditórias ao Evangelho de Jesus. Precisamos ficar atentos, né, a isso. Podemos buscar orientações através das orações, né, da meditação e em busca de conhecimento. Ao construir equilíbrio em nós mesmos, durante a vigília, podemos ter a possibilidade de interagir com os espíritos benfeitores espirituais durante o sono. No entanto, é importante lembrar que as mensagens e as orientações dos espíritos sempre vêm em critério e lucidez, com critério e lucidez, e não devem ser consideradas como receitas prontas ou soluções fáceis. Então prossegue Emmanuel: não importa o nome pelo qual se designe esse amparo, na essência é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias e nos ambientes católicos por intervenção dos eleitos e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo, né? Então, o que Emmanuel está dizendo aqui é que a proteção e o auxílio dos espíritos superiores são universais e não dependem de nomes ou denominações específicas, né? Ele afirma que, independentemente do nome, a essência de proteção e o auxílio é a mesma. Nos círculos espiritistas,
Essa proteção é conhecida como proteção dos guias, enquanto nos círculos protestantes é conhecida como manifestação do Espírito Santo. No entanto, o nome é secundário. O que importa é a busca sincera pelo bem, pelo amor e pela luz. Onde quer que exista o bem, lá estarão espíritos bondosos, amparando e auxiliando. A inspiração pode ser de forma útil, mais sutil, né? Através de pensamentos e ideias, ou de forma mais direta, através de manifestações mediúnicas. A comunicação com os espíritos superiores se dá principalmente pelas vias da inspiração. Veja bem, né? Pelas vias da inspiração, através de pensamentos, estímulos e horizontes que se abrem na mente e no coração. A proteção e o auxílio dos espíritos superiores são sempre presentes. Eles estão sempre conosco. Lembrando a frase de Eurípides, invisibilidade não significa ausência. E aí continua Emmanuel, essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. Então é fundamental ter um momento de comunhão com os espíritos superiores, né? Que pode ser alcançado através da prece, da meditação e da reflexão. Esse momento permite que os espíritos superiores lancem sementes, né, novas no solo do nosso coração. Na questão 495 do Livro dos Espíritos, que trata dos anjos da guarda, São Luís e Santo Agostinho afirmam que os espíritos superiores conversam conosco principalmente pelo pensamento e que as respostas às nossas perguntas mentais podem vir de todos os espíritos que conversam conosco. A colaboração com os espíritos superiores é fundamental para nos ajudar a sair das prisões mentais, né, e das barreiras que criamos. É importante cultivar essa colaboração através, repetindo, da oração, né, da meditação e do estudo. E buscar recursos e discernimento para fazer escolhas e tomar decisões, né? Então, toda vez que nós tivermos aí um problema difícil para resolver, vamos orar, vamos pedir inspirações para os nossos espíritos superiores, né? No entanto, prossegue Emmanuel, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa a lição para todos. Então, ele exalta o valor dessa interação com os espíritos, seja mais direta, mais ostensiva, por meio da mediunidade, que tem um valor tremendo, né, de aprendizado, como a gente aprende numa reunião mediúnica, como a gente aprende com as mensagens, com as instruções que nos chegam dos benfeitores espirituais, através de vários médiuns que já trabalharam na seara espírita. Aqui no Brasil, temos vários exemplos, né, da literatura mediúnica, como, por exemplo, Chico Xavier, né, Divaldo Pereira Franco, e Divone. Quanta riqueza temos, né? Quanto conteúdo. Então, é imprescindível essa interação mais ostensiva, mas é imprescindível também essa mais sutil através do pensamento, né? Não devemos esquecer isso. Prossegue Emmanuel. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor que o liberta. Atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão. Caminha ao lado do mensageiro ao longo de uma rua. Contudo, o emissário
afasta-se deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Então, quantas vezes não vai se dar assim com a gente? Quando estamos passando por um momento desafiador e chega um auxílio através de uma mensagem, de uma inspiração, que abre para nós novas ideias. E esse Espírito que nos auxiliou, que estimulou a buscar tal livro, né, tal conhecimento, que nos ajudou a sair daquela primeira posição mais difícil em que estávamos, né? Estávamos presos ainda, em termos de angústia, de dores, de medo, muitas vezes, né, de desânimo. E eles nos ajudam a sair dessa condição, mas depois voltam, vamos dizer assim, para os bastidores, né, e ficam ali, a observar-nos. Sempre, né? Observar-nos sempre. E inspirar-nos, mas também dando essa autonomia das escolhas, né? É o que aconteceu aqui. Assim que eles chegaram à rua, representando ali essa possibilidade agora de escolhas, o anjo se afasta. Não é que ele o abandone, né? Na verdade, ele volta para os bastidores para dar mais liberdade de ação. Porque é na liberdade de ação que se constrói o verdadeiro mérito, né? O verdadeiro progresso espiritual. Se os espíritos tudo fizessem por nós, tudo dissessem sobre o que temos de fazer, que não tivesse que desenvolver a nossa resistência, as tentações, né? As quedas, o nosso esforço de vontade, né? Para seguir um caminho correto, se não fosse isso, não teríamos mérito, não teríamos progresso e nós seríamos simplesmente robôs, né? Então não é essa a ideia, jamais do auxílio espiritual. Como dissemos, existirão espíritos mal intencionados, com interesses menos dignos, né? Que vão tentar fazer isso. Vão tentar criar no mundo dos encarnados marionetes que em tudo vão atender aos seus desejos e anseios. Então devemos tomar cuidado com isso, né? Mas não é essa proposta conforme o Espiritismo nos apresenta, nem o Evangelho. E continua Emmanuel. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões, no momento oportuno. Então, mesmo quando estamos desatentos, os espíritos estão sempre tentando nos ajudar. Eles estão sempre do nosso lado, né? Eles querem nos auxiliar, mas às vezes não conseguem, porque não estamos abertos para receber essa ajuda, esse auxílio. No entanto, eles nunca desistem de tentar nos ajudar, né? Nunca desistem. A ajuda dos espíritos podem vir de maneiras simples, né? E inesperada, como já citamos aqui. Encontrar uma pessoa especial que nos ajuda, né? Ou descobrir um livro, ou uma palestra que nos inspira, né? Receber um conselho numa casa espírita, vivenciar uma circunstância fortuita que nos leva a um lugar ou uma pessoa certa. Os espíritos estão sempre tentando nos ajudar, e sua ajuda pode se manifestar de maneiras diferentes. Eles querem nos auxiliar a encontrar o caminho certo e a tomar decisões positivas, né, em nossa vida. Portanto, temos que estar abertos para receber. É ajudando-te que o céu te ajudará, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. E Emmanuel continua.
Mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade, no que é justo e útil. Então é importante não depender demais dos espíritos para resolver problemas ou tomar decisões. Devemos ter cuidado e buscar orientação espiritual, pois existem espíritos que podem nos enganar. Em vez de exigir respostas dos espíritos, devemos buscar orientações de fontes confiáveis e ter uma interação séria e responsável com o mundo espiritual. Quando precisamos de ajuda, devemos fazer sempre uma prece e buscar inspirações e orientações dos espíritos superiores. Às vezes, durante o sono, podemos ter conversas com os amigos espirituais e visitar lugares no mundo espiritual. O que pode nos ajudar a entender melhor a nossa vida. A gente vê muito isso nas obras de André Luiz. Há muitos acontecimentos aí. E é isso. Devemos aprender a valorizar essa experiência e não exigir demais dos espíritos, correndo o risco de ser enganados, Em vez disso, devemos orar e fazer a nossa parte para crescer e aprender. E conclui Emmanuel: convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Estamos aqui então para aprender e crescer, E não devemos esperar que os espíritos bons resolvam todos os nossos problemas ou nos deem respostas fáceis. Imagine se você estivesse na escola, e os professores fizessem os exames por vocês, Você não aprenderia nada, não desenvolveria suas habilidades, não é isso? Os espíritos bons não fazem tudo por nós, mas sim nos ajudam de maneira que respeite a nossa liberdade e a nossa autonomia. Eles nos ajudam a construir o nosso próprio destino. Os espíritos bons são respeitosos e bondosos e nos ajudam a desenvolver a nossa relação com a espiritualidade. Eles nos inspiram e nos ajudam a encontrar o caminho certo. É importante refletir sobre essa relação e construir uma conexão mais profunda com a espiritualidade superior. Isso nos ajudará a caminhar com mais clareza e sabedoria. E assim termino, agradecendo a todos pela atenção. Um ótimo domingo a todos e uma semana abençoada com Jesus.